Senhor para os irmãos, e nesta tarde quero ministrar uma bênção para a tua vida, uma bênção de vitória, de força e de ânimo para você vencer as tentações e as dificuldades e os obstáculos da vida. Quero meditar com vocês sobre o tema Deus perdoa o pecado, mas não invalida as consequências. Quer dizer que Deus perdoa o pecador, Deus perdoa aquele erra, não tem tamanho de pecado que Deus não possa perdoar, porém o homem tem que colher as consequências desse pecado. E toda a Bíblia revela Deus perdoando, porém o homem passando pelo processo da colheita do pecado. E nesse personagem nós escolhemos Davi com o pecado do adultério e o pecado do homicídio, baseado aqui em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10 e o versículo 13, que diz o seguinte: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, portanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. O 13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerá. E Natã, ele dá uma sentença a Davi, né? Disse que por Davi ter adulterado com Urias, com Batseba, mulher de Urias, e depois ter botado Urias na frente da batalha para Urias morrer, cometendo assim um homicídio, Deus usa o profeta Natã e diz: olha, você não vai morrer, porém a espada nunca se apartará da sua casa. O que você fez oculto, escondido, vão fazer com você publicamente. Então a gente vai meditar sobre algumas consequências algumas colheitas que Davi colheu por causa do seu pecado. Foi perdoado, Deus pela bondade e misericórdia deixou ele no trono, não ceifou sua vida, porém Davi teve que passar por um processo, teve que passar por uma situação bastante difícil. E a primeira consequência do pecado de Davi foi que o seu filho, com a mulher de Urias, com Batseba, faleceu. Olha o que diz o texto de 2 Samuel 12, versículo 19. E viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então, primeiro passo, espada fala de juízo, espada fala de morte, julgamento. Primeira coisa, o filho que ele teve, Batseba, morre. Primeira colheita, a morte já começa a operar na casa de Davi, porque o profeta disse que a espada nunca se apartaria da casa de Davi. Morte. Morre o filho de Davi. Segunda consequência do pecado de Davi que ele sofreu: o filho de Davi estrupa a própria irmã. Pois que morre, o filho de Davi tem uma paixão pela sua irmã, deseja fortemente a sua irmã, a ponto de estrupar a sua própria irmã, como está escrito em 2 Samuel 13, versículo 28. 2 Samuel 13, 14. O 13, 14 diz assim: porém ele não quis dar ouvido à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ele. Depois, o 15, depois Aminon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento do que aborrecia do que o amor com que amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Aminon, naquele momento,
Aminon, naquele momento, o filho de Davi sente algo profundo pela irmã. Prepara um banquete, diz para o pai que era para a irmã levar para o seu leito que ele estava, a sua cama, para o seu quarto que ele estava, não estava muito bem. Então, quando a irmã se aproxima, ele abraça a sua irmã, pega a força e estrupa a sua própria irmã. Outra consequência já na casa de Davi, os filhos de Davi estrupando a própria irmã. Estrupo dentro da casa do rei Davi. Essa foi a segunda consequência e a casa de Davi começou a desabar, a casa de Davi começou a sofrer gravemente as consequências. Então, a ponto de esse sentimento perverso brotar no coração do irmão para com a sua irmã biológica, a ponto de ele querer estrupar a sua própria irmã. Terceira consequência, Absalão mata o seu irmão Aminon. Aminon estrupa a irmã, Absalão depois manda matar ele. Absalão manda matar o seu próprio irmão, como está escrito em 2 Reis 13, versículo 28. 13, 28. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e vos disser: ferirei Aminon, então o matareis. Não temas, porventura, não sou eu que vos ordeno? Esforçai-vos e sede valente. Absalão arma para o seu irmão. Diz quando ele estiver com o coração alegre, estiver embriagado com vinho, estiver naquela situação, vocês vão lá e matam. E mataram Aminon. Absalão mandou matar o seu irmão. A espada não parava de estar na casa de Davi. A espada continuou na casa de Davi. A morte continuou na casa de Davi. A criança morreu. Houve depois o estrupo entre o próprio irmão. E depois Absalão manda matar Aminon. Outra consequência do pecado de Davi, que trouxe para sua casa e para sua família. Absalão se prostituiu com as concubinas de Davi. Absalão se prostituiu com as concubinas de Davi. Davi fugiu da perseguição do próprio filho Absalão e deixou 10 concubinas. E Absalão pegou aquelas 10 concubinas, armou a tenda, a ar livre, e ali começou a se prostituir na frente de todo Israel, se cumprindo a mensagem do profeta Natan, dizendo: tu fez oculto, Davi, e vão fazer na tua casa para que todo mundo veja. Como está escrito em 2 Samuel capítulo 16, 22. 2 Samuel 16, 22. E diz o seguinte: porventura o Senhor, 2 Samuel 16, 22, estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado. E entrou Absalão com as concubinas de seu pai perante todos os olhos de Israel. 22. Estenderam, pois, para Absalão a tenda no terrado. Entrou Absalão com as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Ele faz uma tenda no terrado, entra e se prostituiu diante de todos os olhos de Israel. Todos os olhos de Israel vendo o filho se prostituindo com as concubinas, que isso era abominável, era escandaloso e era maldoso. Então, começou novamente a casa de Davi se desandando. E mais uma vez, para nós encerrarmos, o filho de Davi, Absalão, tenta tomar o trono de Davi. Davi sofre fortemente uma perseguição por Absalão, a ponto de Absalão querer tomar o seu governo, querer tomar o seu reino. É o que diz lá em 2 Samuel capítulo 15, versículo 4 a 6. 2 Samuel 15, de 4 a 6.
Dizia mais Absalão: que me dera ser juiz da terra, para que viesse em mim todos os homens e tivesse demanda ou questão, para lhe fazer justiça. Sucedeu também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão, apegava-se dele e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão com todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Absalão se deu um de bonzinho, se diz: se eu fosse juiz de Israel, se eu fosse o rei de Israel, e aí abraçava as pessoas, beijava as pessoas, e aí começava a dominar o coração do povo de Israel. Quer dizer, o sentimento que o povo de Israel estava tendo para Absalão foi forte a ponto de Absalão armar para querer matar Davi e tomar o seu lugar. A ponto de Absalão querer matar o seu pai para usurpar, tirar Davi do trono, para ficar no seu lugar. Aí você imagina as consequências que um pecado pode trazer na vida do ser humano. Deus perdoou Davi, mas as consequências do pecado Davi teve que passar. E nesse momento a gente possa refletir um pouco nesta mensagem. Deus, cuidado com o pecado, cuidado com as atitudes que você vai ter, porque Deus ele vai lhe perdoar se você se arrepender. Porém, as consequências desse pecado você vai ter que colher. Eu vejo muitos pregadores dizendo: não, Deus perdoou Davi, Deus não tirou Davi do trono, Deus poupou Davi. Temos que ser misericordioso, igual a Deus fez com Davi. Certo, temos que ser misericordioso, temos que estar de braço aberto para abraçar todos aqueles que se arrependem, porém, as consequências do pecado, a pessoa vai ter que assumir essas consequências e passar pelos processos. No caso de Davi, Davi morreu, uma espada na sua casa. O profeta diz: a espada não apartará da sua casa. A casa de Davi se tornou uma vergonha, se tornou um símbolo de vergonha, porque Davi foi tocar na mulher de Urias, e a ponto de querer tirar a vida do próprio Urias para se livrar do problema. Só que com Deus ninguém se livra. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chama de fogo. Os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas. Por isso que Apocalipse, sobre as 7 igrejas da Ásia, diz: eu conheço as suas obras. E Deus te abençoe, te dê força para que você vença a dificuldade da vida, em nome de Jesus.